E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do TRT da 23ª região e do mod TFCC. E no vídeo de hoje, mais uma edição do MFCC Responde. Mais uma vez, estamos trazendo esse quadro maravilhoso onde eu pego perguntas deixadas por vocês no último vídeo, assim como esse. Ou seja, você pode deixar sua pergunta aqui embaixo e respondo no vídeo posterior, no vídeo de quinta-feira, que sai toda quinta-feira aqui no canal. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, vamos pras perguntas e não esquece de deixar a sua pra ser respondida no próximo, beleza? Tamo junto, bora nessa! A primeira pergunta vem do Guilherme H, que eu não sei exatamente o que é o H aqui no caso, mas salve Guilherme, tamo junto. Ele pergunta o seguinte: Matheus, tem dicas para o estudo de português? E como você fazia material de revisão, mapas mentais da matéria? Abraços. E sim, Guilherme, eu tenho um vídeo falando só sobre português. Claro que, enfim, eu não vou te deixar sem resposta, eu vou comentar aqui, mas se você quiser saber tintim por tintim da estratégia, o que eu fazia e tudo mais, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo, e aí você vai lá nele e observa tudo o que eu fazia em relação a essa disciplina. E o fato é que eu não utilizava tanto assim os mapas mentais para português, porque português não é uma matéria que se adequava tanto assim aos mapas mentais. E não é que eu não fizesse, tá? Eu ainda tinha alguns materiais de português, alguns mapas mentais, basicamente sobre crase, sobre algumas regrinhas de acentuação, mas eu não fazia os mapas mentais de maneira metódica, assim como eu fazia das outras disciplinas em português. A minha estratégia em português era muito mais de resolução de provas anteriores, depois que eu já tinha uma base na disciplina, do que propriamente de criar mapas mentais, materiais de revisão e ficar revisando eles ad eterno, beleza? Então eu vou deixar aqui linkado esse vídeo onde eu explico tintim por tintim dessa estratégia e você pode clicar aqui do lado e dar uma olhadinha nela, beleza? A Priscila Souza da Silva deixou uma pergunta também. Salve Priscila, tamo junto. Ela perguntou o seguinte: como você estruturava o seu dia de estudo? Eu geralmente separo as disciplinas por assunto, mas fico na dúvida em quando estudar pela lei seca, QC, caderno de erros, resumos e etc. E Priscila, incrivelmente eu também já tenho um vídeo falando sobre isso. O nome do vídeo é Como Esgotar o Edital. Eu vou também deixar aqui linkado aqui do lado, se você quiser e tiver interesse em assistir todo o vídeo para entender tudo isso, eu vou deixar linkado aqui do lado. Mas basicamente eu segui um ciclo de estudos, né? Então eu não tinha um tempo igual para estudar para cada dia. Então, por exemplo, não estudava por quadro de horário, tipo, segunda e terça isso, quarta e quinta aquilo, sexta tais matérias. Não era assim. Eu fazia um ciclo de estudos e aí eu tinha mais ou menos uma quantidade de horas que eu queria estudar durante aquela semana. Eu não separava horas por dia, mas sim horas por semana. Por quê? Porque horas por semana, se eu falhasse um dia, a tendência era que eu queria estudar mais nos outros dias para poder completar a semana com aquele tempo. E horas por dia fazia com que eu, na verdade, se eu falhasse um dia, no outro dia eu nem queria estudar porque eu já tinha falhado no anterior também e tudo mais. Então, eu estruturava uma quantidade mais ou menos de horas por semana, às vezes fazia um pouco mais em alguns dias, um pouco menos em outros para poder ir balanceando e às vezes sobrar um tempinho no final de semana que eu queria e tudo mais e tal. Dentro do dia, daquele momento que eu tinha durante o dia para estudar, aí eu pegava a próxima matéria que estivesse no meu ciclo e começava a estudar. Então, caso a próxima matéria fosse português, eu ia estudar português. Caso a próxima matéria fosse direito administrativo, eu ia estudar direito administrativo. Dentro da matéria especificamente, dentro do português ou dentro do direito administrativo, ia depender que fase eu tava daquela disciplina. Talvez fosse o momento de ver letra da lei, talvez fosse o momento de ler o meu material base, talvez fosse o momento de fazer questões. Isso ia variar de acordo com o momento que eu tivesse dentro daquela disciplina. As disciplinas, elas rodavam de maneira independente. Para você entender melhor tudo isso, a sistemática, passo a passo, vai nesse vídeo aqui de como esgotar o edital que eu vou deixar, e aí você entende melhor o que eu tô falando em relação ao que fazer dentro de cada uma das disciplinas, beleza? Mas basicamente era assim que eu organizava o meu dia. A Vigiane Rodrigues da Silva falou: olá, fala um pouco sobre sua redação, pois vejo todo mundo falando sobre prova em si, mas esquecem da bendita redação, que na minha opinião é um fator crucial, e ela tem muita razão nisso, galera. Eu vejo muita gente negligenciando redação, eu vejo muita gente comemorando um resultado na prova objetiva. Meu Deus, fui bem na prova objetiva, como se já tivesse tudo ganho porque você foi bem na prova objetiva, sendo que redação, cara, hoje em dia, ou te coloca dentro ou te coloca fora. Ela tem tanto peso, ou se não mais peso, do que cada uma das provas individualmente, seja português, seja direito administrativo, um direito constitucional. Cara, redação é muito pesada, sobretudo em provas de tribunais. Pra vocês terem uma ideia, só pra vocês se ligarem do tamanho do peso da redação, no TRT 23 eu saí de 34º para 15º
só com a minha nota de redação. E no TRT 8 eu saí de 12, de 12º para 334 só por causa da nota da redação. Colocada essa importância da redação nos nossos estudos, que é gigantesca, eu fiz um vídeo semana passada de 50 minutos só mostrando como eu estruturava a minha redação. Eu sei que esse vídeo aqui tá sempre indicando outros vídeos, mas é porque, cara, já tem muito vídeo aqui no canal, tem vídeo de, muita coisa. E esse vídeo ficou muito massa porque é uma dinâmica nova, onde eu tô conversando com meu irmão e tudo mais e tal. Ele vai me fazendo algumas perguntas, que são perguntas que as pessoas enviaram lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, aproveitar aqui pra fazer um jabá, me segue no meu Instagram, Maldito FCC, primeiro link aqui da descrição. Basicamente, esse vídeo é uma espécie de conversa, uma espécie de podcast, onde a gente vai dissecando a redação e falando sobre como estruturar uma redação que seja vencedora no mundo dos concursos. E, cara, esse vídeo tá muito bacana. Eu vou deixar todos os vídeos aqui que eu tô comentando, o card aparecendo aqui e o link na descrição também, beleza? O Lucas Teodoro, salve Lucas Teodoro, tá perguntando o seguinte: Matheus, o que você acha de começar a estudar o que é mais cobrado pela banca em cada matéria e depois ir cobrir o edital? Tamo junto, 5%, galera aí, raiz, 5% que tá nas lives de toda quarta-feira aqui no canal. E Lucas, o seguinte, se você estiver falando de outros concursos, se você estiver falando de concursos, por exemplo, de outras áreas, de uma área policial, de uma área, enfim, jurídica, de uma área, assim, sei lá, promotoria, Receita Federal, essa estratégia, ela pode funcionar. Eu não sou a melhor pessoa para comentar sobre isso, porque não são concursos que eu me debruço muito sobre essas provas, eu me debruço muito sobre provas de tribunais, eu estudo muitas provas de tribunais, mas por serem concursos que têm mais disciplinas, pelas disciplinas cobrarem mais conteúdos e por serem provas maiores, a tendência é que você tenha uma margem de erro maior, e isso faz com que você até consiga passar tendo focos maiores em disciplinas determinadas ou em pontos da disciplina. Então você garante os pontos naquela disciplina e meio que abandona outras disciplinas, ou você garante os pontos daquele assunto da disciplina e meio que abandona outros assuntos da disciplina que não são tão cobrados assim, entendendo que, cara, se vier esse assunto na prova, ainda que venha, que a chance é menor, eu não vou deixar de ser aprovado porque eu errei uma questão, porque eu errei duas questões. Isso acontece muito, por exemplo, na área fiscal. Pô, cara, esse assunto aqui é muito grande dentro dessa disciplina. Se eu for estudar esse assunto, eu vou perder muito tempo. Eu prefiro ganhar outras questões na prova, e se vier esse assunto que ele não é muito recorrente, eu vou errar essa questão, mas tá tudo bem, porque no cômputo geral eu vou bem na prova. Isso numa prova de tribunais é muito complicado de se fazer. Por quê? Porque é uma prova que tem um edital pouco extenso, se considerar das outras provas de parâmetro, é uma prova que tem poucas questões, e isso faz com que as pessoas rodem muito esse edital e que a gente tenha pouca margem de erro, porque as pessoas acabam acertando muitas questões na prova. Você vê, 85% já é uma margem meio baixa ali para tribunais. Você tem que estar trabalhando para fazer mais de 85%, chegando a 90% de acerto e uma boa redação. Então, quando você tem uma margem muito baixa dessa, por exemplo, você tem ali 6 questões de 60 para errar, não vou estudar isso daqui porque não é tão recorrente assim de cair. Mas se vier, cara, você não tem muita margem de erro. E aí você acaba sendo eliminado porque você veio um assunto que não era tão cobrado assim, mas que estava no edital. Dito isso, em tribunais, cara, o que tá no edital é importante. Você precisa ter um domínio sobre aquilo que tá no edital, porque pode vir na sua prova, como o edital ele não é tão grande assim, a margem de erro ela é muito pequena. Então você precisa ter uma dominância sobre a maioria das coisas. É claro que existem coisas que são mais importantes, mas você não pode deixar de olhar a que às vezes cai, porque no final das contas isso pode te colocar dentro. E como a margem de erro é pequena, às vezes acaba sendo importante também. Pensando nisso, Lucas, eu não utilizaria essa estratégia para uma prova de tribunais. Para outras provas ela poderia ser um pouco mais interessante, sim. Beleza? A Lia Carolina perguntou o seguinte, inclusive salve pra Lia. Você acha importante, perto da prova, simular em condições bem próximas, como imprimir a folha de papel de prova, passar para a folha de resposta e etc? E sim, Lia, eu acho muito importante, na verdade nem é muito importante, é fundamental, porque eu sei que não vai ser igual a condição que você vai enfrentar na sua prova você vai ter mais nervosismo, você vai ter outras pessoas, você vai ter gente ali comendo, enfim, não é igual você fazer na sua bancada, mas é necessário. Por quê? Porque quando você tá 4 horas fazendo prova, o seu rendimento numa questão ele é diferente de quando você tá 50 minutos estudando. A gente não costuma ficar muito tempo sentado estudando. A gente estuda blocos de 50 minutos, blocos de 1h30, no máximo ali 2, quem estica muito, eu nem recomendo. E aí depois você levanta, conversa com alguém e tudo mais e tal. Você não tá acostumado a passar 4 horas em tensão. E isso pode diminuir muito a sua capacidade de discernir alternativas e de acertar questões em prova. E além de tudo, simular faz com que você crie estratégias de prova, por onde você vai começar, por onde você vai terminar, se você vai fazer prova subjetiva primeiro,
primeiro, a objetiva primeiro, que horas você vai marcar cartão e tudo mais. E eu tenho também um vídeo falando sobre isso aqui no canal, também vai ficar com o link aqui na descrição, falando sobre simulados, eu vou deixar também um card aqui. E lá eu falo sobre tudo isso e falo sobre como simular de maneira mais efetiva nas suas provas, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis. O Rafael Cal, eu acho que é isso, não sei exatamente se é esse o sobrenome. Salve, Rafael, tamo junto, nome do meu irmão, inclusive. Fala o seguinte: conheço muitos youtubers que defendem não criar resumos. Sei que você não é um desses, mas você consegue ver motivos para defender essa metodologia de não utilizar resumos, basicamente, né? Rafael, sim, eu consigo ver motivos. E o motivo é simples. Cada estratégia de estudo, eu falo muito sobre isso, cada estratégia de estudo, ela tem uma razão de ser dentro do seu ecossistema. Nenhuma estratégia de estudo, ela tem que ser vista isoladamente. Eu te falo para você fazer resumos e materiais de revisão porque eu tenho um objetivo central, que é chegar numa fase 2 e chegar numa fase onde você vai melhorar esses materiais, deixá-los mais enxutos para você conseguir perto da prova revisar aqueles conteúdos e, enfim, fazer com que você consiga ver muito conteúdo em pouco espaço de tempo. Não entendo a metodologia dessas pessoas, são outras metodologias, elas têm outras formas de fazer, mas isso não quer dizer que a metodologia delas não funciona. Quer dizer que possivelmente elas têm outras formas de ativar esse conteúdo na sua cabeça, elas têm outras formas de fazer com que você reveja esse conteúdo perto da sua prova, ou enfim, elas confiam em outros métodos, elas fazem outras coisas. Não existe, não é algo que eu defenda aqui, esse sistema de fla-flu, de pra você tá certo na sua metodologia, a outra pessoa precisa estar errada. Não, se você fala pra fazer caderno de erros assim, a outra pessoa que fala pra fazer de outra maneira tá errada. Não, se você fala pra fazer resumo assim, a outra pessoa que fala pra fazer de outro jeito tá errado. Não é isso que eu prego aqui. Eu prego o seguinte: se você confia em uma metodologia, se você confia em alguma forma de fazer, se você resolveu adotar uma metodologia de estudo, vai com ela até o fim. Segue ela. Por quê? Porque tudo dentro daquela metodologia faz sentido se dentro daquele ecossistema. Eu só falo pra você fazer material de revisão porque eu sei como eu vou utilizar aquele material de revisão lá na frente. Senão eu não falaria. Então o tempo que você perde, entre aspas, fazendo material de revisão aqui, eu ganho ali. O problema é quando você tenta aplicar as metodologias pela metade. Você pega mais ou menos um pouquinho daqui, pega mais ou menos um pouquinho dali, olha isso daqui e diz: isso daqui eu achei interessante, aí vou colocar em prática. Isso daqui não gostei. E aí você perde o benefício do longo prazo aplicando a metodologia, do passo a passo da metodologia. Se você decidiu, cara, não, eu vou colocar isso daqui em prática porque eu confio nisso aqui, eu vi que deu resultado pra mim isso daqui, coloca isso em prática até as últimas consequências. Não precisa ser a minha metodologia necessariamente, mas se você resolveu seguir alguma coisa, coloca em prática. Só não fica pulando de galho em galho, porque aí sim isso daí é muito prejudicial pra você. Mas assim, defender A ou B não quer dizer que eu esteja certo e a pessoa errada. Só quer dizer que talvez aquela metodologia tenha razão de ser dentro daquele ecossistema dela e dentro de todas as estratégias de estudo que ela utiliza pra ser aprovada ou pra ajudar outras pessoas a serem aprovadas também, beleza? Dito isso, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do MFCC Responde. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar uma pergunta aqui embaixo pra eu responder no próximo MFCC Responde. Eu sempre pego as perguntas aqui do vídeo e respondo no próximo, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.